Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa tudo. E quem está falando é a caneca, não sou eu. Vocês sabem que a superstar do Pepe Café é a caneca do Donbass. Eu sou um mero adjunto nessa história toda, né? E hoje a caneca do Donbass está repousando em cima do Harry's Bar, o verdadeiro Harry's Bar, de 1911, em Paris, que é onde o Hemingway ia tomar gin tônica sempre. É um dos meus bares favoritos, não só em Paris, como no mundo inteiro. Então, a conjunção Otanistão-Donbass, hoje, ela está sendo feita literalmente. A gente vê a caneca do Donbass repousando sobre o Harry's Bar no Otanistão. Bom, a gente tem sempre que começar tentando quebrar um pouco o gelo, ou pelo menos ah, digamos, introduzir um mini raio de luz no meio do abismo negro em que todos nós estamos mergulhados. Bom, hoje também, primeiro de tudo, obrigado a vocês todos, porque o Pepe Café parece que está dando certo. A gente tem mais de 100 mil visualizações, eu acho que em 2 dos 3 até agora, e o outro acho que está com 80 e poucos mil. Então, obrigado a vocês, Bárbaro, eu espero que cresça mais, e aí a gente pode até pensar ano que vem em fazer toda semana, o que para mim é impossível porque a minha agenda é uma demência. Mas se muitos de vocês estiverem interessados, é algo que a gente pode considerar, né? Bom, olha, tudo que a gente vai falar é muito sério hoje. Eu vou tentar conversar com vocês da maneira mais... não, relax é impossível, considerando o que está acontecendo, mas talvez tentar esclarecer alguns nós que não estão alinhavados no momento em relação às guerras eternas interligadas e em relação a, digamos, pequenos raios de luz que começaram a surgir talvez nos últimos 2, 3 dias e que pode ser que renda alguma coisa nesses próximos dias, sem falsas esperanças, né? Eu estou gravando isso para essa conversa com vocês num dia muito, muito especial, muito sério. 10 anos do Euromaidan. O Maidan, na Ucrânia, em Kiev, começou há 10 anos atrás, no dia 21 de novembro de 2013. Basicamente, resumindo uma história trágica de 10 anos, foi o início do golpe americano, no qual eles investiram, segundo eles mesmos, segundo a distribuidora de biscoitinhos no Maidan, a tóxica Victoria Nuland, mais de 5 bilhões de dólares. Provavelmente foi muito mais. E, basicamente, era um golpe de Estado para instalar um governo fantoche e criar uma ponte antirrussa na Ucrânia. São povos eslavos, são povos irmãos, são todos primos entre eles, essencialmente. E isso começou há 10 anos atrás e reverteu no ano seguinte, no horroroso Maidan conclusivo, onde Yanukovych foi basicamente escorraçado do poder, e o reino dos neonazi, neofascistas, extremistas nacionalistas, bandeiristas, ou como quer que vocês o chamem, começou para valer. Ou seja, a guerra por procuração do Império Americano contra a Rússia, tendo a Ucrânia como um palco, começou de vez em 2014. O dia de hoje é a celebração do início, do preâmbulo do que virou o golpe. E tudo, no fundo, era uma questão geoeconômica. A União Europeia e os Estados Unidos jamais poderiam permitir que a Ucrânia, uma Ucrânia relativamente independente, forjasse um acordo geoeconômico com a União Econômica Euroasiática. Eles queriam um acordo exclusivo com a União Europeia, com um monte de restrições, onde a Ucrânia seria basicamente um membro escravo da União Europeia. E isso foi rejeitado, evidentemente, por Yanukovych.
O problema é que, idealmente, a Ucrânia poderia ter um acordo com a União Europeia e um outro acordo com a União Econômica Euroasiática e ser uma espécie de ponte e comerciar com os dois lados. Do ponto de vista do Império e do ponto de vista dos europeus, absolutamente impossível. Daí a guerra por procuração, que era já um projeto americano longo desde o final da União Soviética, um projeto que começou há mais de 30 anos. O projeto começou em 1991, na verdade. Bom, isso nos dá digamos, o quadro geral de uma das guerras eternas nas quais todos nós ainda estamos imersos e dependentes e interligados, em conexão, evidentemente, com o genocídio em andamento na Palestina. E aí é que entra talvez um pequeno raio de luz justamente nesta semana em que a gente está conversando, que é a missão conjunta da Liga Árabe e da Organização da Cooperação Islâmica, OIC, a Organização da Conferência Islâmica, na verdade, traduzindo o acrônimo em inglês, OIC. Eles montaram um grupo de ministros de Relações Exteriores, de altos diplomatas, que chama-se Grupo de Contato de Gaza. Adivinha quais foram as duas principais capitais no início? Eles estão fazendo uma tour. Adivinha quais foram as duas primeiras etapas, as duas paradas, as duas capitais do início da tour? A primeira foi Pequim, a segunda Moscou. Isso é muito importante porque isso nos dá uma visão palpável, eu diria até gráfica, de como os BRICS 11 estão atuando já. Na verdade, BRICS 10. E aí eu faço um pequeno parêntese na nossa conversa, antes de voltar à missão do Grupo de Contato de Gaza, para introduzir o tema de uma guerra híbrida que, no momento, está dando certo do ponto de vista do Império, que é a eleição da versão argentina do massacre da Serra Elétrica. Javier El Loco Milei. Isso já era previsto. Quem estava seguindo o pulso dos horrores acometidos em cima da sociedade argentina, da inflação fora de controle, do empobrecimento geral da população, etc., sabia que o atual governo estava com os dias contados e que Milei, que ganhou o primeiro turno, certamente ganharia o segundo, como ganhou, e com uma margem muito maior do que se esperava. Praticamente a Argentina inteira, ele ganhou praticamente na Argentina inteira, menos na província de Buenos Aires. Quem é El Loco, essencialmente? Aí é a versão curta. Evidentemente, para vocês no Brasil estão tendo excelentes análises de brasileiros ou de argentinos que fazem a ponta e de volta, que conhecem muito bem a Argentina. Fundamental, o principal da história toda é que ele é um boneco e um títere de Davos. Ele é um dos ditos novos líderes ou novas lideranças do futuro que são cuidadosamente direcionados, e instruídos e educados pela aquela réplica horrorosa do Dr. Evil, Klaus Schwab, e a gangue de Davos. São esses que vão conduzir a agenda de Davos pelo mundo inteiro. Inclui-se, por exemplo, Trudeau no Canadá, e é basicamente o Great Reset, que eles não abandonaram e não vão abandonar nunca. É o reset de praticamente tudo: geopolítica, geoeconômica, saúde, relações sociais no planeta inteiro, em benefício dessa autoeleita elite, como se fosse uma versão século XXI de uma elite platônica, se auto-atribui condutora dos destinos da humanidade. Então, esse demente, cujo guru principal é o seu cachorro morto, literalmente, cachorro morto, chamava-se Conan, do qual ele recebe instruções diretas via uma médium,
E eu não estou fabricando nada disso, esses são os fatos relativos a Milei. E posa como economista, tem vários diplomas, aparentemente, exerceu como economista em várias instituições, incluindo, por exemplo, o HSBC, na Argentina. Então, ele tem esse verniz de ser um macroeconomista competente. E, claro, como todo macroeconomista competente que é augido a um papel especial por Davos, é um demente absoluto em macroeconomia. Porque tudo que ele está prometendo e que dificilmente será cumprido, como, por exemplo, passar uma serra elétrica no Banco Central argentino, dolarizar completamente a economia, cortar relações com China e Brasil ou diminuí-las ao máximo, os principais parceiros comerciais da Argentina, não entrar no BRICS, o que para os BRICS vai ser, eu diria, uma benção, não ter uma Argentina com esse serra elétrica dentro, porque o máximo que poderia acontecer dentro é ele ser totalmente marginalizado, ou o perigo principal é você ter um cavalo de Troia do Império dentro dos BRICS 11. Então, idealmente, teremos, a partir de 1º de janeiro de 2024, um BRICS 10. E há alguns sinais interessantes já de que isso possa acontecer, que até agora foi os cumprimentos pro forma de líderes dos BRICS na eleição, isso tem que ser feito porque é uma prática diplomática, mas ninguém está endossando. E na cúpula dos BRICS, no início desta semana, virtual, online, com os 5 dirigentes dos BRICS e dirigentes dos BRICS 11, dos BRICS 11, as bandeiras de novos membros como Irã, Etiópia e Egito estão no fundo. Por exemplo, quando você vê o discurso do Putin nesse summit virtual dos BRICS ou do Ramaphosa da África do Sul, você vê as bandeiras por trás. Eu não, até agora, pelo menos, eu estou esperando respostas, ninguém identificou uma bandeira argentina atrás dos presidentes. Pode ser que a bandeira argentina nem tenha sido incluída, o que já é um sinal de que as relações Argentina-BRICS 10 vão indo para o buraco a uma velocidade de uma Maserati Turbo, o que é um ótimo negócio para os BRICS, mais uma vez. Bom, essa é uma vitória. O principal para vocês saberem do massacre da Serra Elétrica El Loco Milei é que é uma vitória tática do Império muito importante. Ele já anunciou que antes da sua posse, que deve ser no início de dezembro, ele quer visitar os Estados Unidos e Israel. Ele não esconde que ele é pró-império e pró-sionismo. Anos atrás, ele foi no Congresso com a bandeira da Ucrânia. Então, a gente sabe exatamente a conformação psicológica e política desse personagem. O principal na história toda não é o desastre em si, encarnado por Milei, que vai levar a Argentina a um debacle ainda pior, ou o fato de que muitos argentinos votaram nesse personagem para escapar da corrupção na máquina do governo, que é real, da inflação absurda, do desemprego em massa, etc. e tal, mas talvez o tempo que eles tenham para se arrepender seja muito, muito menor do que o tempo que os brasileiros tiveram para se arrepender e votar em Jair Bolsonaro. Isso está aberto para as primeiras semanas já da nova administração de El Loco. Bom, esse foi um pequeno intervalo em relação aos BRICS. O mais importante do ponto de vista do que os BRICS podem estar se organizando no momento para, pelo menos, tentar amainar o genocídio em massa, ou pelo menos estabelecer um prenúncio de cessar-fogo na Palestina, ou seja, um prenúncio de, pelo menos, uma interrupção da matança generalizada, é o trabalho dessa comissão conjunta do Grupo de Contato de Gaza, que envolve membros dos BRICS.
Isso é super importante, porque na organização dessa comissão, essa comissão surgiu depois justamente dessa reunião extraordinária em Riad, há mais de uma semana, entre a Liga Árabe e a Organização da Cooperação Islâmica. Eles soltaram uma resolução final muito, muito fraca, um blá 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 gigantesco, que deixou a maioria absoluta dos observadores e dos cidadãos lambda no sul global pasmos e muitos deles raivosos, porque, basicamente, para empregar uma expressão portenha, não tiveram cojones para ir radicalmente em cima dos genocidas entronizados nesse gabinete genocida atualmente do governo de Netanyahu. Mas houve um segundo tempo nessa história. Esse foi o primeiro tempo, digamos. A reunião e eles soltaram a declaração final. O segundo tempo, vários dos membros da Organização da Cooperação Islâmica, e isso puxado muito pelos membros não do GCC, que é o Gulf Cooperation Council, que são basicamente a união das monarquias do Golfo Pérsico, puxado, entre outros, pelo Irã, pela Indonésia, muito importante, pela Nigéria, entre outros. Basicamente, o raciocínio é: nós não podemos parar por aqui. Essa resolução não é suficiente. A gente tem que ir além e tem que fazer algo sério. Aí eles constituíram essa comissão, que é um misto de Liga Árabe e países islâmicos não monarquias do Golfo. Então, dentro dessa comissão, desse grupo de contato de Gaza, tem Arábia Saudita, Jordânia, Catar, Indonésia, Nigéria, que eu lembro agora, talvez eu tenha esquecido algum. Super importante, Jordânia, né? Muito importante. Não está todo mundo, porque eles queriam uma comissão relativamente compacta, porque eles vão viajar e, tendo 4 ou 5 tomando a palavra para explicar a posição conjunta, é mais do que o suficiente. Quando eles foram falar com o Wang Yi em Pequim, ministro das Relações Exteriores chinês, e quando eles foram falar com o Lavrov em Moscou, ministro das Relações Exteriores russo. E um representante da Organização da Cooperação Islâmica e, evidentemente, um representante da Palestina. Super importante. Por que o Irã não está? Isso é algo muito crucial para ver como eles estão trabalhando entre eles. O Egito, por incrível que pareça, fez uma coordenação. A Turquia também está na comissão. Desculpe, eu lembrei agora. O Egito pode parecer contraintuitivo para muita gente, e porque não é que Egito, Turquia e Irã tenham as melhores das relações entre eles. Mas, considerando a extrema gravidade do que está acontecendo na Palestina, em Gaza, nesse momento, eles aplastraram qualquer problema, falando: não, esse é o nosso trabalho conjunto, todo o mundo árabe e todo o mundo islâmico tem que estar unido nessa ofensiva de paz, justamente. Aí os egípcios coordenaram com a Turquia e o Irã antes, aí falaram: tudo bem, o ministro das Relações Exteriores do Irã tem um monte de coisa para fazer, ele não pode ir. Os egípcios estão representando. E o Egito combinou com a China também. Por quê? Porque o Egito é um dos membros do BRICS 11, que vai ser BRICS 10, sem Argentina. E isso explica também o fato da bandeira egípcia estar atrás, numa posição de relevo na cúpula dos BRICS online, paralela a essa intervenção da Comissão de Gaza. Então, vocês veem que está tudo se juntando, né? O mundo árabe, o mundo islâmico, os representantes do mundo árabe e islâmico dentro dos BRICS e os BRICS, os líderes dos BRICS, basicamente, que são China e Rússia, como todo mundo sabe. Então, a conversa que eles tiveram, primeiro com o Wang Yi, depois com o Lavrov, ela continuou
nessa cúpula online dos BRICS com os presidentes. E aí entraram falando diretamente na cúpula online Putin, Xi, Ramaphosa, por exemplo, por exemplo, o presidente do Irã, Ibrahim Raisi, que foi extremamente direto ao ponto. Basicamente, ele conclamou os membros dos BRICS como um todo, não só o BRICS 5, mas o BRICS 10, o novo, que começa 1º de janeiro de 2024, a isolar Israel de todas as maneiras políticas e econômicas, praticamente definindo Israel como um Estado terrorista. A gente não sabe o que isso vai render país por país. Dificilmente isso vai acontecer, mas vai haver uma pressão muito mais forte dos BRICS como um todo em cima de Israel. Ou seja, isolando cada vez mais Israel. Não que os genocidas em Tel Aviv se importem com isso, porque a única coisa que importa para eles é eles serem defendidos por unhas, dentes e porta-aviões pelo Império, que é o que está acontecendo ainda no momento. Embora o Império, e quando eu digo Império, é quem está mandando no Império no momento. Veja bem, o Império são vários silos de poder entre choque. O silo de poder que está mandando no momento é do Partido Democrata, desde a múmia com o ponto, aos seus assessores visíveis em desespero, como Blinken, Sullivan, Kirby, etc., aos caras que mandam lá atrás, que são os grandes doadores, os principais financistas do Partido Democrata, gente do mercado financeiro internacional, etc. São esses caras que mandam no Partido Democrata. O resto são cumpridores de recados. A múmia, por exemplo, quando estava no Senado, sempre foi um reles cumpridor de recados, especialmente dos zionistas. E ele sempre disse que era ele sempre disse, on the record, que era zionista, que era Israel, que se Israel não existisse ia ter que ser inventado, etc. So, nada disso é estranho para quem acompanha a política em Washington em relações internacionais. A diferença é que agora esse contrapoder dos BRICS unidos e dos BRICS unidos com a Liga Árabe, que não é efetiva, não serve para nada, basicamente, mas existe como uma organização multilateral do mundo árabe. E a organização da Conferência Islâmica, que pelo menos une 57 países das terras do Islã pelo mundo inteiro, eles têm uma chance agora de provar o seu poder de fogo diplomático e se tem um poder de fogo de influir no que pode-se dizer que no século XXI é o assunto mais sério do século XXI até agora. Muito mais sério do que o 11 de setembro e as repercussões do 11 de setembro, que marcaram as primeiras, digamos, 2 décadas do século. O que agora está acontecendo é algo absolutamente inédito e pavoroso em todos os sentidos. Um genocídio ao vivo no telefone portátil de qualquer um no planeta inteiro. Algo absolutamente inimaginável até justamente algumas semanas atrás, totalmente normalizado, isso é o mais importante, pelos, entre aspas, valores ocidentais. Normalizado pelo Império, normalizado pelos seus vassalos da União Europeia, da Comissão Europeia, do Parlamento Europeu, normalizado por políticozinhos de quinta, como o guardião do Jardim Borrell e a medusa tóxica von der Leyen, e o sul global inteiro, a maioria global, e todos que gravitam em torno, que querem entrar nos BRICS, na Organização de Cooperação de Xangai, na União Econômica Euroasiática, na Grande Parceria Euroasiática, na União dos Africanos, no CELAC na América Latina, todo mundo pasma e fala, mas não é possível que o nosso poder de fogo unido, de maioria global, seja incapaz de frear essa coisa inumana que está na frente de todo mundo o tempo todo e que sugou o planeta inteiro.
sugou todas as narrativas, sugou tudo que acontece, mergulhou o planeta inteiro numa depressão generalizada, onde as pessoas estão ainda mais deprimidas e com uma nuvem negra à sua frente do que estavam algumas semanas atrás. Então, esse mini raio de luz que eu faria um esforço enorme de ressaltar para vocês no momento, é essa iniciativa conjunta de, pelo menos, tentar impor um cessar-fogo na Palestina, ou seja, na verdade, você está tentando impor um cessar-fogo aos americanos. Se os americanos percebem que a onda global, literalmente, é muito forte, que eles não têm mais como conter, isso poderia levar esses dementes absolutos, capitaneados, entre aspas, por uma múmia, a obrigar Tel Aviv a um cessar-fogo. O que significa, do ponto de vista de Tel Aviv, eles perderam uma guerra que, na verdade, eles já perderam desde o dia 7 de outubro. Só que eles não perceberam ainda. Eles já perderam a guerra de soft power global, a opinião pública global praticamente inteira fora todos esses setores do norte global que estão lobotomizados e que passaram por uma lavagem cerebral monstro, não compartilham. Estão perdendo a guerra no terreno porque agora não capturaram quem realmente manda no Hamas e não capturaram totalmente o norte de Gaza e estão perdendo equipamento e soldados a um ritmo alucinante. As cifras, evidentemente, variam, vem cifras confirmadas, não confirmadas de todas as partes, mas são muito mais vítimas letais do que o exército israelense admite, e a perda de equipamento é absolutamente brutal, e o Hezbollah, mesmo sem ter entrado na guerra oficialmente, entre aspas, porque isso não vai acontecer, o Nasrallah é um brilhante estrategista político e jamais ele vai admitir isso ao vivo. Ele já disse que a gente está analisando a situação e a gente vai entrando na medida de que acha razoável, ou seja, é uma tática de guerrilha e os precedentes históricos começam com os vietnamitas nos anos 60, 70, Sun Tzu, evidentemente, que você usa o peso do seu adversário contra ele mesmo para desestabilizá-lo ainda mais. E, evidentemente, do ponto de vista do Hezbollah, eles sabem que se eles entram numa guerra total contra Israel, o Líbano inteiro pode ser destruído, que é justamente o que Nasrallah não quer. Mas a capacidade que eles têm de acabar com uma vida normal em Israel é enorme. E os israelitas sabem disso e o Pentágono sabe disso também. Daí o medo do Pentágono e do Departamento de Estado e mesmo da Casa Branca de uma guerra total envolvendo o Hezbollah que iria extravasar e seria uma guerra contra o Irã. E é justamente o que o governo dos covardes genocidas em Tel Aviv está tentando atrair os americanos nessa, eu diria, nessa armadilha letal, na verdade. Bom, a gente está acabando, infelizmente, o nosso tempo é sempre regulado por alguma estrela maligna. Olha, não pode passar desse tempo, senão a gente solta um black void em cima, ou você vai parar no meio de um buraco negro. Então, antes que a gente vá parar no meio do buraco negro, tentando amarrar com um pouco de raio de luz no meio dessa escuridão extrema. Nos próximos dias, a gente vai ver até que ponto essa iniciativa conjunta do, digamos, BRICS 10, sem o novo governo do Serra Elétrica El Loco, a Organização da Cooperação Islâmica, o mundo islâmico como um todo, as terras do Islã e o mundo árabe, e inclusive os representantes do mundo árabe que jogam um jogo duplo. E aí entra fundamentalmente Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e, numa menor medida, Egito e Jordânia. São todos inconfiáveis. São inconfiáveis pela rua árabe. São inconfiáveis pelo cara que você sai na rua, vai conversar com você, você quer comprar um tomate ou um pãozinho, você para, tem uma conversa com ele. É desses caras que se aprende
o que acontece na Rua Árabe. E nenhum deles põe a menor confiança nessas elites decisórias das petromonarquias e desses governos comprados, como o do reizinho da Jordânia e como o Sisi no Egito. Mas agora, porque existe na verdade, um tsunami global de, de raiva incontida e de desespero pelo que está acontecendo com os civis, com a população civil de Gaza, com senhores, senhoras, mulheres e crianças bombardeados sem parar, que é um negócio absolutamente inimaginável, eles vão ter que tomar uma atitude. Então, eles se resguardam nesse grupo de contato de Gaza e eles se resguardam num papel dentro dos BRICS expandidos. Então, a gente vai ver nos próximos dias se isso vai levar a alguma coisa. Se não levar a nada, se não houver um cessar-fogo definitivo, o que implica a derrota total do governo de Netanyahu, e aí, basicamente, a única saída para ele é ir para a cadeia depois disso, inclusive indiciado por crimes de guerra e todo o seu gabinete juntos, ou os americanos vão ainda tentar prolongar ainda mais esse genocídio, achando que vai haver o que a gente chama em futebol americano o passe da Ave Maria. Não vai ter passe da Ave Maria, porque qualquer solução que Netanyahu e que a múmia na Casa Branca tentarem a partir de agora está fadada ao fracasso. Ou seja, a bola digamos, da riqueza moral da verdadeira retitude e do espírito humanitário do planeta está com esses dirigentes dos BRICS e da Organização da Cooperação Islâmica e dirigentes das terras do Islã. Então, é esse o ponto em que a gente está no momento, é um ponto de inflexão e de definição enorme. E, bom, eu sou um ateu convicto, né? Mas no momento a situação é tão complicada que é melhor a gente começar a rezar para os deuses do panteão hindu, para os deuses da mitologia grega, para Confúcio, para o Tao, para Mohammed, para Jesus Cristo e para o nosso amigo Lord Buda, que está aqui me acompanhando, para, olha, dá um break para nós, humanidade, tenta resolver esse problema e chega de matar mulheres e crianças. Isso não tem lugar numa raça como essa. Se tiver, é porque essa é uma raça definitivamente condenada ao autoextermínio e muito merecido. Tchau para vocês todos do horroroso Otanistão. Eu espero estar fora daqui na semana que vem. Estou indo para Moscou. Bye!